Olá a todos, bem-vindos aqui a uma nova Key Talks, esta vez com a Vera Pereira, da Valantic LCS, que ela também já se vai apresentar, mas eu gostava, em primeiro lugar, de te agradecer aqui a disponibilidade, a ti e à Valantic, de participarem nesta conversa, que já não é aqui a primeira iniciativa de comunicação em que vocês colaboram connosco, para além, obviamente, de ser muito agradável já trabalhar com vocês já há uns bons meses, para não dizer, se calhar já vai para os 2 anos. E hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre, no fundo também é a vossa área de negócio, que é o desenvolvimento low-code, e como esta abordagem no desenvolvimento de software também impacta o processo de desenvolvimento de software em si. Mas se calhar, primeiro, mais uma vez, muito obrigada, Vera, e Nada. deixo-te apresentar antes de começarmos. Ok, então, pronto, vou começar pela Valantic, e já agora olá a todos. Então, a Valantic LCS é uma empresa de serviços e nós ajudamos os nossos clientes basicamente a levar a cabo a sua transformação digital. Somos especializados em entregar soluções utilizando a plataforma OutSystems, que é uma plataforma low-code, e também utilizamos uma metodologia ágil. Portanto, entregamos uma quantidade de serviços sempre à volta da estratégia de digitalização dos nossos clientes, mas focamos muito também na plataforma OutSystems, que é uma plataforma low-code, como eu já disse. Estamos divididos em 3 grandes mercados, a APAC, a EMEA e North America, e vou fazer a ponte para me apresentar a mim. Portanto, eu estou cá, trabalho nesta empresa há 11 anos e sou responsável pelo mercado norte-americano, ou seja, sou responsável por todos os projetos e clientes que temos nessa região. Paralelamente, por questões históricas, assumo a função também de Head of Practice. Isso quer dizer que eu sou responsável por definir a nossa metodologia de entrega que usamos em todos os nossos projetos, assim como formar, evangelizar as nossas pessoas, auditar os projetos e também garantir que a metodologia evolui ao longo do tempo com os resultados dessas auditorias e com coisas novas que vão surgindo, como exemplo agora de inteligência artificial, que vamos falar aqui muito hoje. Obrigada, Vera. Pois, e realmente nós achámos que este era um tema muito interessante e que já tínhamos aqui na nossa lista há um tempo, porque nós trabalhamos com processos de trabalho, acima de tudo, mas em particular trabalhamos muito nos processos de desenvolvimento de software, que é também a nossa base de formação, e realmente o low-code que apareceu aqui mais ou menos no início da década de 2010, pelo menos em força, não é? Foi uma verdadeira disrupção à data da maneira como nós desenvolvíamos software. Surgiu aqui como resposta a muitos desafios que eram sentidos pelas organizações, não é? A necessidade de acelerar projetos, a escassez dos perfis de IT especializados, que também ainda vamos falar um bocadinho sobre isso, e também uma pressão para aproximar as equipas de negócio com as soluções tecnológicas. Mas isto, apesar de ter surgido como uma alternativa para desenvolver protótipos rapidamente ou até aplicações menos críticas, acabou por ser uma escolha estratégica para o desenvolvimento de software em larga escala. E isto foi uma grande mudança de paradigma e que fez com que muitas das atividades que nós tínhamos no desenvolvimento de software, que até se calhar eram mais técnicas ou repetitivas, fossem abstraídas por plataformas como OutSystems, que também irás falar agora um bocadinho de seguida. Isto faz com que também as próprias equipas trabalhem de uma maneira diferente, com novos perfis, com novas ferramentas e com uma lógica de entrega realmente muito mais ágil. Portanto, eu se calhar ia-te deixar explicar, se não te importasses, explicar um bocadinho quais são as diferenças entre o desenvolvimento de software tradicional e o desenvolvimento de software low-code, aqui para termos uma base para tudo o que vamos falar a seguir, para o caso de alguém que nos esteja a ouvir não perceber muito bem, acho que low-code é de saber o que é, mas quais são as grandes diferenças a nível do processo de uma abordagem para a outra? Certo. Então, começando pelo low-code, o low-code foi, como tu já referiste, pensado para acelerar a criação de aplicações e basicamente o que se consegue fazer é criar aplicações e criar software através de interfaces visuais e componentes pré-construídos. Portanto, as plataformas de low-code, como a que nós utilizamos, que é a OutSystems, já fornecem módulos que já vêm feitos, portanto, módulos de autenticação, de gestão de dados, de fluxo de negócio, de integrações, e isto permite às equipas desenvolver aplicações muito mais rapidamente e com menos código. Portanto, isto resulta, obviamente, numa redução de custo e tempo de desenvolvimento, tanto para nós como para o nosso cliente, e também permite que pessoas sem formação avançada, vamos dizer assim, em programação,
e estamos a falar de linguagens como Python, Java, C Sharp, aquelas assim mais conhecidas e mais utilizadas a nível mundial, que essas pessoas que não têm essa formação avançada nestas tecnologias consigam contribuir para a construção de aplicações. Por outro lado, no desenvolvimento tradicional, as equipas controlam todas as camadas da aplicação, portanto, tudo é feito de raiz, escolhem a linguagem de programação, escolhem a framework, escolhem a arquitetura. Isto permite uma personalização total da aplicação, mas também implica tempos de entrega muito maiores, custos mais elevados e, obviamente, uma dependência de perfis altamente especializados para trabalhar com estas linguagens. Portanto, basicamente, as grandes diferenças são estas. E realmente há muitas atividades que nós temos nos processos numa abordagem mais tradicional, que acabam por ficar simplificadas, como tu disseste, não é? Que plataformas como OutSystems já têm módulos pré-definidos que depois são adaptados. Portanto, há muitas tarefas que ficam mais simplificadas, enquanto se calhar há outras que acabam por exigir mais atenção, ou usamos o tempo que iríamos usar nessas tarefas, não é? Numa abordagem tradicional, que conseguimos passar para focar essa atenção noutro tipo de tarefas. Na tua experiência, que partes do processo tradicional é que acabam por deixar de exigir tanto esforço quando passamos por uma abordagem low-code, e quais é que tu achas que se tornam mais críticas para o sucesso de um projeto de desenvolvimento de software, quando falamos de uma abordagem low-code? Pronto, tarefas que são mais simples, claramente são todas as tarefas que estão relacionadas, por exemplo, com a criação de modelo de dados. Okay? Isto é muito mais simples numa plataforma low-code. Tudo o que é a criação dos ecrãs, portanto, a parte de UI, configuração de workflows, automatização dos workflows, porque estamos a falar de plataformas em que nós fazemos isto com drag and drop e componentes visuais. Portanto, criar uma tabela é super fácil, criar um ecrã é super fácil, dizer que quero uma tabela neste ecrã, quero filtros, quero whatever que seja que nós tenhamos na funcionalidade, é tudo com drag and drop e tudo muito mais fácil. Por outro lado, funcionalidades transversais, como a gestão de utilizadores, autenticações, integrações com sistemas externos, isto já vem tudo incluído, também é tudo muito fácil e tipicamente em tecnologias tradicionais isto são coisas que demoram muito, tem que se programar os web services todos, o que é que seja que a gente utilize, e aqui já vem tudo, as plataformas já têm tudo pronto a utilizar. Portanto, isto reduz muito o esforço de desenvolvimento para este tipo de tarefas que sejam à volta destas coisas. O deployment, por outro lado, é muito fácil também numa plataforma destas e diminui muito a necessidade de operações e gestão de infraestrutura, também porque tipicamente estas plataformas oferecem o serviço da cloud, não é? E, portanto, estas coisas estão todas na cloud e permite aos clientes não terem infraestrutura própria e é tudo gerido pelo fornecedor da plataforma low-code. Se estivermos a falar, se pensarmos nas tarefas que exigem mais atenção, eu diria que são basicamente três grandes grupos de tarefas. Tudo o que é planeamento e arquitetura, como é muito fácil prototipar e criar a aplicação, é muito importante pensarmos na arquitetura que queremos seguir ao início para que depois a equipa siga essa arquitetura e a aplicação seja escalável, possa crescer e seja fácil de manter no futuro. Diria que outra grande área é a segurança nestas aplicações, porque também são muito fáceis de criar. Muitas das vezes há aspectos de segurança que as equipas, se não tiverem de especial atenção, depois ficam por fazer. E por último, eu diria que é os testes, não é? Como é muito fácil criar software, facilmente a aplicação ganha aqui alguma grandeza e alguma escala e temos que ter muito cuidado nos testes e testar tudo, porque às tantas já temos ali uma quantidade de coisas feitas que não foram testadas e, portanto, é necessário ter alguém a testar e a definir os casos de teste e controlar essa parte. Sim, por acaso, esta última parte da tua resposta, não é? Estas três grandes áreas colam um bocadinho com a pergunta que eu ia fazer a seguir, e não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar para além destes três temas, que é, lá está, há aquele mito, não é? Low code é só arrastar caixinhas, é só drag and drop, e então há coisas que acabam por, se calhar, passar esquecidas, como tu estavas a dizer, ou que as pessoas pensam, isto é tão fácil de fazer, que acabam por se esquecer a parte da arquitetura, a parte da segurança, não é? Mas que continuam a ser, e a parte dos testes, mas que continuam a ser fundamentais, não é? Essenciais para nós termos software de qualidade e robustos. Sim, claro. Não sei se há aqui mais algum tema que tu achas que acrescentavas nestes temas que... Sim, para além destes três temas, e estamos sempre a falar, obviamente, de aplicações enterprise, para clientes, tipicamente clientes grandes,
A segurança em muitos deles, e se estivermos a falar de cenários de business to consumer, é mesmo muito importante e por isso esta parte nós levamos mesmo muito a sério. A arquitetura, tipicamente estamos a falar de aplicações que depois vão escalar muito, vão lidar com um volume de dados gigante, vão lidar com muitos utilizadores, portanto nós temos que ter muita atenção a isso. Vou acrescentar mais um que eu diria que é a criação da documentação. Muitas das vezes, obviamente que isto são sistemas, vou voltar a dizer, complexos, grandes, que vão evoluir muito e que depois o nosso cliente vai querer manter, não é? Nós não vamos ficar a trabalhar no cliente para sempre, e por isso a criação da documentação que depois permita um handover para a equipa do lado do cliente normalmente também tende a ser descurada, e isto tem que ser feito durante o projeto todo, porque senão depois demora meses no final, e esta parte nós também tentamos ter especial atenção, portanto acrescentaria esta quarta dimensão que é a criação da documentação. Sim, sem dúvida. Mesmo a documentação, até mesmo uma abordagem tradicional, muitas vezes, não é? Acaba por ficar assim para o fim, depois anda no fim tudo à pressa. As coisas estão todas a acontecer e somos tão rápidos, quando damos conta já temos ali 10 ecrãs feitos. Pronto, e depois dói. E depois dá muito mais trabalho fazer tudo no fim. Exatamente. Sim, e isto até toca com outra questão que tu até falaste no início, que é a maneira de trabalhar, não é? Que quando falamos em low-code é muito agile, tanto que até a própria OutSystems propôs uma metodologia própria, não é? Baseada nesta filosofia. Vocês sentem, porque isto, vou se calhar contextualizar primeiro, no desenvolvimento de software tradicional houve muita, e não sei se ainda não há, mas muito menos do que antes, alguma resistência ao uso do Agile por parte dos clientes. Ou seja, as empresas de desenvolvimento de software, as tecnológicas, até veem valor e querem utilizar as metodologias Agile, mas os clientes têm alguma resistência. Como é que é aí na Valantic LCS? Vocês ainda sentem esta resistência ou desde muito cedo foi fácil trabalhar com os clientes em Agile usando esta abordagem low-code? Olha, há uns anos sentíamos alguma dificuldade, atualmente nenhuma. Aliás, os clientes já assumem que se trabalha assim e já eles próprios têm muitos Product Owners, muitos Scrum Masters dentro da sua organização e já adotam completamente esta metodologia. A própria OutSystems há muitos anos chamava, como tu disseste, eles tinham uma metodologia própria e a plataforma em si chamava-se Agile Platform, não se chamava como se chama hoje OutSystems Platform. Portanto, na altura havia alguma resistência, hoje em dia não, e OutSystems e Agile casam muito porque OutSystems traz-nos a velocidade e a metodologia traz-nos o sprint curto, o feedback contínuo, a colaboração muito próxima com o cliente, nós podemos estar sempre a alterar as coisas de acordo com o feedback, portanto é um casamento muito feliz entre as duas coisas. A nossa metodologia, que é baseada na metodologia Agile, significa que pelo menos a cada 2 semanas nós estamos a mostrar ao cliente o progresso que fizemos e receber feedback. E isto garante que estamos constantemente alinhados com o negócio e que podemos ajustar o caminho se for necessário. Portanto, é natural que as necessidades de negócio do nosso cliente vão mudando durante o projeto e nós com esta metodologia aceitamos que essas alterações são naturais e fazem parte do processo e garantimos que entregamos exatamente o que o cliente precisa no final do projeto. Obviamente que isto traz muitos desafios de gestão de timeline e de budget do projeto, mas trabalhando em conjunto com o cliente é uma gestão que é possível de fazer e estamos sempre aqui a ver o backlog, o que é que podemos tirar, o que é que temos que retirar, se temos budget, se não temos budget, enfim, estamos sempre aqui com essa gestão com o nosso cliente. Relativamente a sentir resistência à adoção do Agile por parte dos nossos clientes, como eu disse, já há muitos anos que isso não é tema, mas o que eu vejo é que os clientes têm ainda muita dificuldade em trabalhar connosco desta forma, porque obviamente que implica uma grande disponibilidade por parte deles para estarem regularmente em reuniões connosco, de alinhamento, definição de requisitos, de feedback, enfim. E eles nem sempre têm essa disponibilidade, porque têm negócio para gerir, não é? E, portanto, para isto funcionar é preciso que os clientes tenham noção que trabalhar com Agile significa pelo menos uma pessoa do lado deles bastante dedicada ao projeto e a trabalhar fortemente connosco. Caso contrário, obviamente, não conseguimos tirar tanto partido da velocidade que tanto a metodologia como a plataforma nos traz. Portanto, resistência à metodologia não, mas dificuldade depois em aplicá-la, sim. E já sentiram em alguma altura que essa dificuldade prejudicou mesmo o projeto? Ou seja, o cliente aceitar o Agile, não é? Mas depois ter essa dificuldade mais operacional de ter as pessoas disponíveis e de participar. Como é que vocês gerem essas situações, por norma?
nós já tivemos vários casos em que isto aconteceu, às vezes temos mesmo que parar o projeto, o cliente diz-nos, malta, não vos conseguimos acompanhar, vocês são demasiado rápidos, deem-nos aqui 1 ou 2 semanas para nós também trabalharmos internamente nas coisas. Já aconteceu que tínhamos que integrar com sistemas externos e dependíamos do web service que outra equipa deles estava a desenvolver e eles eram muito mais lentos que nós e, portanto, nós mais uma vez tivemos que parar à espera que essas equipas terminassem esse trabalho. Portanto, como é que nós gerimos? Gerimos conversando, sendo sempre transparentes, os clientes sabem perfeitamente tudo aquilo que nós estamos a fazer e, portanto, gerimos com essa proximidade e somos muito transparentes com os nossos clientes e, portanto, a coisa acaba por resultar. Se nos dizem, pá, deem-nos aqui 2 ou 3 semanas, nós tipicamente aceitamos e pausamos o projeto. Sim, essa parte de ajuste ao plano é, pronto, com as suas consequências, né? Mas é mais fácil de gerir. Podia haver situações em que, ou seja, não era só uma questão de ajuste ao plano, não é? Mas era uma recorrente postura da parte do cliente não participar e de estar sempre a apagar fogos, não é? Mas isso é excelente. Temos. Outra coisa que se verifica algumas vezes é a falta de testes por parte do cliente, não é? Porque nós fazemos o software e testamos, obviamente, mas depois é necessário que o próprio cliente faça os seus testes, maioritariamente para nos dizer se aquilo realmente está de acordo com o que eles precisam ou não. E essa parte eles também não têm assim tanto tempo. Muitas vezes é essencial, não é? Sim, é essencial. Para garantir que o que vocês estão a entregar é precisamente o que eles precisavam, não é? Mesmo independentemente deles ter estado envolvido em tudo, não é? Em todas as fases depois de utilizar o software é completamente diferente. Depois temos ali uma fase também nós chamamos de User Acceptance Testing, em que outros utilizadores são chamados para testar e dar feedback. Portanto, são envolvidas pessoas que não estiveram na concepção do software e por isso são fases que são importantes, mas lá está, implica que as pessoas tenham tempo. Sim. É o recurso mais escasso dos dias que correm. Olha, e há aqui uma componente muito importante quando nós falamos em processos, que são as pessoas. Eu acho que aqui um mito também que muitas vezes, ou um slogan, se lhe quisermos dizer, chamar assim, que existe associado ao low-code, é que qualquer pessoa pode programar. E houve uma altura que pareciam que nem cogumelos os cursos até de reconversão profissional, não é? De pessoas que estavam noutras áreas e que queriam vir trabalhar para a informática, que tinham vários temas, não é? Técnicos. Eu própria cheguei a dar formação em Agile nesses cursos de reconversão. E no fundo a promessa é de que conseguimos transformar pessoas sem background de IT num programador em poucas semanas ou em poucos meses. Até que ponto é que, na tua opinião, isto é verdade? Achas que conseguimos mesmo funcionar com estas pessoas, entre aspas, transformadas, ou continuamos a precisar também ter perfis mais técnicos e com uma formação mais aprofundada nas diferentes áreas da IT? Olha, eu posso te dizer que nós temos internamente algumas pessoas que vieram de outras áreas e que se reconverteram, vou dizer assim, e resulta, obviamente, não resulta para todos, não é uma coisa que seja uma verdade, pelo menos para mim, que seja uma verdade universal. Acho que há pessoas que que já têm predisposição para isto e conseguem vir de outras áreas e fazer e desempenhar esta profissão, mas eu diria que na maioria das vezes não é bem assim. Eu acho que muitas das vezes o marketing das plataformas low-code transmite essa ideia de que qualquer pessoa pode desenvolver aplicações. Eu acho que a realidade é muito mais equilibrada do que isso, não é? E acho que também há aqui uma falta de entendimento do que são os citizen developers e até onde é que essas pessoas conseguem ir no desenvolvimento de aplicações. Há sempre aqui 2 vertentes, não é? A reconversão de profissionais que estavam noutra área e que vêm para developers, e isso, como eu já disse, algumas vezes acontece e acontece com sucesso, mas também há muito a questão de as pessoas de negócio dos nossos clientes vão conseguir, com esta plataforma, desenvolver aplicações e não precisam de fornecedores como a Valantic LCS. E isso também não é verdade em toda a sua amplitude, não é? Portanto, eu acho que vão sempre ver profissionais de negócio que vão conseguir criar protótipos e soluções muito simples, e vou voltar a repetir que são soluções simples, após terem formação na plataforma low-code que estão a utilizar, e em teoria estes utilizadores vão conseguir tirar partido do que a plataforma já tem para automatizar processos simples. Estamos a falar, sei lá, se calhar no workflow de uma aprovação de uma fatura, uma coisa super simples que só tem o valor e pouco mais. E o fornecedor, está bem, se calhar vão conseguir fazer. Mas
mesmo assim, normalmente vão precisar da colaboração de developers experientes, se precisarem de integrar com algum sistema externo, se precisarem escalar, ou mesmo até para garantir a qualidade de código. Isto traz um desafio gigante para uma empresa, não é? Para o IT das empresas. Se nós imaginarmos agora o que seria numa empresa todos os utilizadores do negócio a fazerem aplicações e a fazerem deploy dessas aplicações para a produção sem passar por uma estrutura de governance, isto seria muito complicado de gerir, não é? Sim. Alguém tem que garantir que aquele código está bem feito, alguém tem que garantir que aquilo está seguro, etc. Portanto, eu acho que é um misto. Sim, acho que para cenários muito simples vai ser possível, e é possível, mas sempre com pessoas experientes ao lado, com engenheiros ao lado. Acho que uma coisa não invalida a outra. Portanto, acho que é um misto das duas coisas. Acho que sim, é possível, claro que sim, e facilita muito, mas os dois, o perfil de engenheiro vai ser sempre necessário. Não vejo outra forma de fazer. Até porque nós estamos a falar de arrastar caixinhas, não é? Mas lá está, quando são coisas já com alguma complexidade e não precisa de ser muito alta, é preciso também saber programar, não ao nível se calhar de outro tipo de tecnologias, como tu mencionaste, do C Sharp, do Java, mas é preciso mexer em código, portanto não é só arrastar caixinhas, não é? Por exemplo, uma componente que estas pessoas têm que ter é SQL, por exemplo. A linkagem de acesso à base de dados. Nós temos que escrever, apesar de que a plataforma, muitas das vezes, para coisas simples, gera as queries de acesso à base de dados automaticamente, mas para coisas um bocadinho mais complexas já vamos ter que ser nós a fazer, já não, e se for preciso otimizar, porque o volume de dados é muito, índices e tudo mais, tem que ser uma pessoa que perceba daquilo que está a fazer, e portanto é sempre um misto. Sim. E tu há pouco estavas a dizer que continuavam a ser precisas as competências de um engenheiro informático. Quais é que tu achas que... Isto se calhar até vai ligar com uma resposta que tu já deste, mas pronto, mas vou deixar se calhar responder-te primeiro. Que competências de engenharia informática que não são ensinadas nestas academias é que tu achas que continuam a ser mesmo indispensáveis, quando falamos de um contexto de desenvolvimento low-code? Ou achas que pode... Pronto, acho que também já deste um bocadinho a tua opinião, mas vou fazer a pergunta na mesma. Podemos ter alguém com um perfil não técnico que consiga evoluir a trabalhar convosco, por exemplo, até desempenhar funções críticas numa equipa de desenvolvimento? Vou começar por essa. Conseguimos, portanto, essa pessoa faz a formação base e depois vem trabalhar connosco, mas com uma estrutura de muita gente com muita experiência à volta. E, obviamente, que ao longo dos anos vai ganhando ela própria também alguma experiência e nós vamos formando. Logo assim, à partida, assim que sai do curso, não, impossível. Não existe. A outra pergunta é que perfis é que continuam a ser indispensáveis? Eu vou dizer, pronto, eu já falei aqui um bocadinho de tudo o que são competências de engenharia relacionadas com arquitetura, moderação de dados, controle de concorrência, gestão de transações, segurança, escalabilidade. Isso tem que estar sempre presente, tem que haver pessoas na equipa que tenham esses conceitos e consigam lidar com isso. Vou-te dizer também, apesar destas plataformas já trazerem por base um componente gigante que nos ajuda logo a ter ecrãs bonitos, vamos dizer assim, e acessíveis, portanto, com grande nível de acessibilidade. Vou dizer também designers, porque tipicamente as nossas aplicações têm desafios mais complexos que é preciso um designer pensar neles e desenhar a melhor experiência de utilização para os utilizadores. Portanto, eu diria que perfil de engenheiros aqui muito ligado a escalabilidade, a arquitetura, segurança, é muito necessário, e depois também a parte do design é muito importante. Obviamente que em termos de programação continuamos a precisar de pessoas que saibam SQL, que saibam, se for preciso, uma integração que não vem na plataforma com um sistema que não é assim tão utilizado, né? Porque obviamente estas plataformas investem em já ter as integrações, por exemplo, com o SAP, com o Microsoft, porque são coisas muito utilizadas, mas aparecem muitos sistemas que não são, e nós vamos ter que implementar essa integração à mão, vou dizer assim, e portanto vamos implementá-la em .NET, em C Sharp, em aquilo que for. Portanto, continuamos a precisar de developers que conheçam essas linguagens.
Sim. E acho que já disseste uma coisa que acho que é muito, muito importante, que é estas pessoas existem, há espaço, obviamente que há espaço, não é? Senão não tínhamos as academias a formar as pessoas há tantos anos, mas realmente têm que estar inseridas num contexto com pessoas com mais experiência, não só para se desenvolverem, mas até para essas questões mais específicas que não se ensinam nas academias, não é? Como fazer uma integração à mão, entre aspas, ou até mesmo a questão das arquiteturas, não é? Eu não conheço todos os cursos que existem, mas daqueles que eu conheço não se vai ao detalhe de explicar como é que se faz uma arquitetura de software, não é? Não quer dizer que não existe, eu não conheço todos os cursos, mas Sim, tipicamente não é um tema. claro, e se não estaríamos aqui a dizer que, de repente, licenciaturas de engenharia do técnico ou de outra faculdade não Sim, são necessárias, não é? Isso não é, ou que um curso destes dá o mesmo tipo de especialização do que uma licenciatura dessas, e não é de todo verdade, e, portanto, são coisas diferentes, e claro que há espaço, mas têm que ser hum, sempre acompanhadas por esse tipo de profissionais. claro. E olha, quando apareceu o low-code, passados 15 anos, não é, do boom, nós continuamos a ter projetos que são feitos seguindo abordagens mais tradicionais, ou seja, as duas abordagens coexistem, não é? E na tua opinião e na tua experiência, que tipos de projetos é que tu achas que beneficiam mais da abordagem low-code? Há assim alguma outra característica que tu achas que, havendo esta necessidade num projeto, vamos ou para low-code ou para uma abordagem mais tradicional? Certo. Olha, low code aparece e são o sweet spot, e é o sweet spot de aplicações empresariais, web ou mobile, tipicamente que respondem a uma necessidade de automação de processos. E use cases que surgem muitas vezes são aplicações internas com workflows de aprovação, dashboards de analytics ou reportes de dados que estão noutras aplicações e que as pessoas precisam de ter uma visão consolidada, e, portanto, isso integramos com esses sistemas e construímos em OutSystems ou outra plataforma low-code, integrações com sistemas externos, SAPs, para estender as capacidades que esses sistemas já têm, CRMs também na mesma ótica de conseguir estender as capacidades que um CRM traz, porque tipicamente há muita necessidade de customização para o cenário de cada empresa, tudo o que seja field services, order management, aí estes são os sweet spots onde low code normalmente assenta perfeitamente. Também é muito utilizado para desenvolver aplicações business to consumer e business to business, acontece também muitas vezes, e normalmente surge muito nos clientes que necessitam de soluções que ofereçam prototipagem rápida, em que a agilidade e a rapidez de entrega realmente são importantes e que seja rápido mudar, adaptar esse software depois aos use cases, ou seja, tipicamente clientes que mudam muito as suas aplicações, os seus processos ao longo do tempo. Estas plataformas depois permitem o tempo de alteração de um ecrã é tão pequeno que permite que o software vá evoluindo ao longo do tempo. E vocês já tiveram alguma situação em que rejeitaram um projeto por achar que vocês não conseguiam responder às necessidades do cliente utilizando low-code? Uma vez que, pronto, é a vossa área, não é? Sim. Já vos aconteceu? Não, eu vou dizer que não. Já houve casos de clientes em que nós achámos que a tecnologia OutSystems não, ou, enfim, OutSystems ou low-code, que não era o melhor para ser utilizado. Por exemplo, se o cliente quiser coisas com animações, interações 2D, 3D, coisas altamente personalizadas e multithread, OutSystems não é a melhor opção. E por isso, sim, já tivemos aqui alguns casos em que dissemos não, OutSystems não é a melhor tecnologia, mas nós somos Valentic LCS, especializados em OutSystems, mas fazemos parte do grupo Valentic e trabalhamos com outras tecnologias, portanto, nunca recusámos um projeto, nós depois recorremos a outras tecnologias que temos dentro de casa para aconselhar o nosso cliente. Ok, pois, mas lá está, quando começa a haver uma maior necessidade de personalização, não é? Tecnologias mais específicas, aqui é depois, se calhar, a fronteira onde já começamos a ter que olhar para tecnologia, para abordagens mais tradicionais. Sim, se estivermos a falar de jogos, por exemplo, Sim. não, OutSystems não é a solução. Sim, coisas muito específicas e altamente especializadas, sim. Sim. E
aqui no mundo do low-code, um tema que tem sido muito falado nos últimos tempos está relacionado com a dependência das plataformas de low-code, no vosso caso OutSystems, podia ser outra plataforma, ou seja, o vendor lock-in. Como é que vocês lidam no vosso dia-a-dia com esta preocupação? Acham que isto tem tido impacto nas decisões dos vossos clientes? Ou de novos clientes, não é? Porque os clientes que já estão convosco, bom, também podem ter aqui alguma palavra a dizer. Como é que vocês têm gerido isto? Sim, nós temos muita preocupação com isso e nós adotamos sempre uma abordagem muito transparente com o nosso cliente e nas duas vertentes, ou seja, nós não queremos de forma alguma que o cliente se sinta preso a nós, nem à tecnologia em si, que neste caso é a OutSystems. Portanto, nós temos essa preocupação sempre muito, muito presente. Tipicamente, uma plataforma como estas, que não é barata, surge sempre sendo parte de uma estratégia de modernização das empresas e, portanto, existe essa preocupação de eu não quero ficar preso a isto, mas tipicamente um cliente que paga por OutSystems quer continuar com essa tecnologia durante muitos anos. Portanto, não, sim, estão preocupados, mas não será o fator de decisão. No entanto, nós deixamos sempre claro aos nossos clientes que, apesar de estarem agora a comprar a plataforma OutSystems e desenvolverem nos próximos 2, 3 anos, quando quiserem sair dessa tecnologia, podem sair e ficam com o código que a plataforma gera automaticamente em .NET e depois podem evoluir programadores nesta linguagem. Portanto, somos muito claros nessa questão de quando quiserem podem sair, ficam com o código e evoluem com programadores, vou dizer, normais. Depois, do nosso lado, nós temos também sempre muita preocupação de não ficarem presos a nós, não é? E nestes cenários nós perguntamos sempre ao cliente se não quer introduzir 1 ou 2 developers na nossa equipa, e é o que nós chamamos de enablement, e enquanto nós fazemos o projeto, developers ou tech leads do lado deles estão connosco, a desenvolver connosco, a aprender a plataforma connosco, e depois a conhecer o negócio e a aplicação e tudo o que está por trás, e depois fica muito fácil quando nós terminamos o projeto e já não é necessário fazer alterações muito grandes, é o chamado manutenção, não é? Depois fazemos coisas pequenas, alterações pequenas, é muito fácil essa manutenção passar para o lado do cliente e o cliente ficar autónomo na evolução da aplicação. Boa. Olha, e no início prometemos aqui um tema que tem sido inevitável em todas as conversas que nós temos tido ultimamente e que, independentemente do tema, que é a questão da inteligência artificial e destas novas ondas que têm surgido no desenvolvimento de software, como o vibe coding, nestes ambientes de desenvolvimento. Agora uma pergunta mais provocatória, achas que o low-code vai ser ultrapassado por estas novas abordagens? Sim, nos próximos 5, 10 anos? Olha, a integração da inteligência artificial nestas plataformas de low-code é uma tendência atualmente muito, muito forte. A própria OutSystems está a alterar o posicionamento todo da plataforma para que seja possível construir aplicações que se chamam Agentic AI, ou seja, são sistemas onde os agentes vão executar tarefas de forma autónoma, aprendem com os dados, adaptam-se às situações, portanto, geralmente com intervenção humana mínima. E estão mesmo a alterar a plataforma para que os developers também possam recorrer à inteligência artificial para gerarem código ainda mais rápido. Portanto, não só a plataforma já tem muita automatização, como vai ser possível utilizar a inteligência artificial para gerar código mais rápido, seja por instruções de voz, seja por aquilo que for. Portanto, na minha opinião, acho que inteligência artificial e low-code são duas abordagens que se vão sempre complementar. Não acho que o low-code vai ser ultrapassado, acho que o low-code vai e está a adaptar e a usar inteligência artificial para que a utilização de plataformas de low-code seja cada vez mais fácil e que tenha cada vez mais automatização. Portanto, não acho que vai ser ultrapassado, acho que vai usar muito e acho que vai trazer ainda um boost maior à utilização destas plataformas. Sim. Ou seja, não vai ultrapassar, vai sim ajudar ainda a trabalhar melhor com este tipo de plataformas. E achas que mesmo, assim como, isto agora é um bocadinho a minha opinião, mas acho que dado o mercado é válida, assim como o no-code, não é? As plataformas no-code não substituíram as low-code, lá está, porque o no-code é ainda mais, tem uma camada de abstração ainda maior, não é? Achas que o vibe coding não vai acabar também com o low-coding? Não, acho que não. Sinceramente, acho que são complementares, não acho que vai acabar. E agora também para terminarmos com uma perspectiva de futuro, como é que tu vês a evolução do low-code nos próximos anos? Assumindo que não vai acabar com estas novas ondas tecnológicas, o que é que achas que vai acontecer?
bom, tendo em conta os dados que nós temos, né, as previsões, tudo aponta para que a adoção das plataformas low-code vai continuar a crescer e vai continuar a crescer muito. Está mais do que provado que a utilização de uma plataforma low-code como OutSystems nos permite maximizar a produtividade das equipas, tanto a nós como aos clientes, e entregar muito mais valor do que entregaríamos com tecnologias tradicionais. Portanto, acho que vai continuar a existir um aumento muito grande da adoção de plataformas destas, porque é cada vez mais necessário retirar valor do investimento que se faz. E eu vejo cada vez mais as empresas, obviamente, e agora falando especificamente dos Estados Unidos, não é? Com todas as alterações que lá estão a acontecer. É mesmo preciso trabalhar em Agile. Eles olham cada vez mais para o dinheiro que gastam e querem mesmo retirar valor daquele dinheiro e, portanto, eu acho que vai continuar a existir aqui uma adoção, um aumento da adoção de plataformas low-code. Acho que continuaremos a ver um crescimento também do número de pessoas a fazer esta transição de outras áreas para low-code e virem para esta área. Também acho que isso vai continuar a acontecer. E acho que, e lá está, eu acho que as plataformas estão a passar aqui atualmente por uma grande transformação para incorporarem a inteligência artificial, para que possam aparecer uma automação ainda mais avançada e, portanto, acho que isto também vai ser uma tendência muito forte que vamos continuar a assistir aqui durante os próximos anos. Acho que no futuro promete uma combinação de low-code, programação tradicional e inteligência artificial e acho que se vai criar aqui um ecossistema híbrido, como já temos, não é? Como já estamos aqui a ver sobre essas plataformas, mas agora mais ainda com a inteligência artificial, onde a criatividade humana e a automação se vão complementar. Eu acho que não vai desaparecer nada, acho que se vai tudo complementar e vai permitir entregar mais em menos tempo. Isso acredito que sim. Obrigada, Vera. Olha, acho que estas tuas últimas frases foram excelentes para fazermos aqui o wrap-up da conversa. Quero-te agradecer mais uma vez por esta conversa super interessante e nós falamos muito de desenvolvimento de software, não é? Mas esta área do low-code tem uma presença também muito significativa e acho que é sempre bom nós olharmos também para estes casos, não é? Porque realmente o objetivo é o mesmo, é desenvolver software, mas a maneira de trabalhar é muito diferente e é sempre um prazer também falar sobre estes temas e falar convosco que são nossos clientes, mas também consideramos nossos amigos, não é? Que trabalhamos sempre aqui com muito gosto convosco. Mais uma vez, muito obrigada, Vera. Obrigada, Rita. Beijinhos.